Tá, mais um detalhe aqui para nós falar e nós já vamos fazer uma pausa. Aqui temos agora, esse era o Adroaldo, ele não aceitou, não é verdade? O Adroaldo não quis saber, não quis ouvir a palavra de Deus. Agora nós vamos pegar outro que está na mesma condição do Adroaldo. Nasceu na mesma família, mesmo pai, mesma mãe. Tá? O nome dele, poderíamos dar um nome parecido. O Arnaldo. Arnaldo. Eles eram irmãos, certo? O Arnaldo nasceu do mesmo pai, da mesma mãe. Viveu na mesma família, foi criado sob os mesmos princípios, mas um dia o Arnaldo ouviu a palavra de Deus. E o Arnaldo aceitou, foi batizado em nome de Jesus, desceu as águas. E um dia, quando ele foi santificado, Deus lavou ele, levou um tempo, o Arnaldo sofreu bastante, até ele dar uma limpada boa nele, o fogo caiu nele, o Espírito Santo caiu nele, ele nasceu de novo. Esse é o Arnaldo, o irmão do Adroaldo, certo? O Arnaldo, quando ele tomou essa decisão, meu irmão, sabe o que Deus fez com esse espírito dele aqui, ó? Deus revestiu esse espírito aqui com esse espírito que estava aqui dentro. Reveste ele. Reveste ele, muda a natureza dele e limpa o espírito dele. Tem uma parte desse espírito aqui, que ali dentro dele tem masculino e feminino. Lembra que nós falamos? Como o nome do Arnaldo estava inscrito no livro da vida do Cordeiro, significa que ele era parte da esposa do Cordeiro. Então, a parte que cabia a ele, o Espírito de Deus, Deus colocou nele, né? Deus batizou ele com aquele Espírito, né? E esse Espírito que ele foi batizado, vamos derramar aqui, ó, vamos fazer um símbolo de que foi derramado dentro dele. Algo aqui para vocês entenderem. Esses fachos aqui, esses 7 fachos aqui, tá? É que foi derramado no Arnaldo. É a vida do próprio Cristo, amém? A vida do próprio Cristo veio sobre esse cidadão e a natureza dele foi transformada. Ele recebeu o Espírito de Cristo. Ele recebeu o novo nascimento. Ele foi transformado. Quando isso acontece, pergunta para você, o Espírito que entrou dentro dele tem princípio e tem fim? Não. Está vendo que agora ele já é diferente do irmão dele? Não sei quanto tempo o irmão dele vai durar. O irmão dele ainda está lá no inferno, lá na 5ª dimensão. E vai durar mais 1000 anos até o julgamento do juízo do trono branco, e depois talvez dure mais milhões de anos, não sei. Mas vai chegar uma hora que esse espírito que ele tinha, que foi criado, vai ser expirado. Vai deixar de existir. Agora, se ele recebeu um que não tem princípio nem fim, ele nunca mais vai acabar. Certo? Só mais uma colocação aqui. Recebeu o espírito. Tá. Ele recebeu esse espírito aqui. Muito bem. Na verdade, deixa eu fazer um ângulo aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Para nós... vamos fazer isso aqui. Aí aqui, esses mesmos raios que aquele homenzinho recebeu, nós vamos passar por aqui. 4, 5, 6, 7. Pela representação que o Arnaldo tinha, porque ele foi achado representado, seu nome foi achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, porque ele tem uma representação lá, esse que estava aqui, porque ele, na verdade, Arnaldo, ele recebeu o Espírito Santo quando ele nasceu aqui na Terra, não é verdade? Né? Ó, aqui, ó, é esse homenzinho aqui que eu deveria ter feito. Ele recebe aqui o Espírito de Deus que entra dentro desse homenzinho. Passou o reloginho do Arnaldo, começou a contar. Arnaldo estava com 25 anos quando aceitou o Senhor Jesus. Quando ele estava com 70 anos, ele veio a expirar. Certo? O reloginho do irmão Arnaldo bateu nos 70. E com 70 anos, depois de ser enfado e canseiro, diz a Bíblia, né? E ele realmente bateu na marca dos 70 anos. O irmão Arnaldo foi para a presença do Senhor. Certo? Quando ele expira, quando o irmão Arnaldo, que estava aqui, ó, tá, esse espírito que entrou aqui, que está dentro do Arnaldo aqui, vamos voltar um pouquinho. É esse espírito que veio dessa grande fonte, desse grande Filho de Deus, não é? Jesus. Esse espírito vem aqui e entrou dentro dele. Amém? Quando ele morre, o irmão Arnaldo morreu, vamos colocar uma data aqui. Vamos colocar aqui uma data, 1990. Uma data, tá. Com 70 anos, ele faleceu, em 1990. Naquela data, em 1990, tá vendo essa vida que estava aqui dentro? Tá vendo? Essa vida que estava aqui dentro, agora não voltou para esse ser criado aqui. Sabe esse ser aqui, ó? Esse ser aqui, o Logos?
O corpo do Senhor Jesus é parte feminina e parte masculina. Tanto o espírito que ele recebeu, que não tem princípio nem fim, que Deus deu para ele, Deus também tinha preparado um corpo para ele. Não feito por mãos, mas um corpo eterno nos céus. Uma teofania que é parte do próprio Deus, é parte do próprio Logos, não tem princípio nem fim. Essa teofania que o crente recebe quando ele nasce de novo, irmão, ele não vai lá para aquele velho corpo espiritual que ele estava lá antes da fundação do mundo. Não, porque lá é criado. Deus tem algo mais especial para você. Deus tem um corpo lá, preparado. O que Jesus disse? Porque eu vou vos preparar morada. E ele disse, na casa de meu pai. Qual que é a casa do pai aqui? Ó? Vamos simbolizar isso aqui como Cristo. Cada partezinha disso aqui é um corpo, ó, que é os membros. Certo? Todos nós, estando em Cristo, nós temos um corpo teofânico que não tem princípio e nem fim. Então, quando o irmão Arnaldo faleceu, ele não entrou aqui. Ele pegou e voltou direto para um corpo. Vamos fazer um corpo menor aqui. Um corpo menor aqui. Esse corpo aqui é parte desse, é a esposa dele. Você sabia que você é esposa de Jesus? Eu também sou esposa de Jesus. Todos nós somos esposa de Jesus. E nós, sendo esposa dele, nós temos direito a duas coisas. O seu espírito e o seu corpo teofânico. Do mesmo jeito que ele é, irmãos. A mesma teofania que Jesus desceu lá no inferno para pregar as almas que estavam lá, tá? É a mesma teofania que você recebe quando você sai daqui. E a mesma glorificação que ele recebeu quando ele ascendeu ao céu, é a mesma glorificação que você vai receber na manhã do rapto. Dá para entender assim? Fiz um desenho aqui para ver se a gente ia conseguir entender. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que por mais simples que pareça, sem o novo nascimento é impossível ver o quadro. Não tem como ver o quadro. Aqui está o corpo de Deus, e dentro desse corpo o Espírito dele habita. Esse azul aqui, nós vamos chamar do que então? Como que nós podemos chamar, biblicamente falando? Pai. Esse é o Pai, aqui dentro, ó. E esse corpo onde o Pai habita se chama o quê? Filho. Entendeu? O Pai é o Espírito. Eu estou lendo a Bíblia, estou citando a Bíblia. Porque Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Ninguém viu a Deus, ninguém nem vai ver Deus nunca. Porque a parte Espírito ninguém vê. O Espírito que está dentro de mim ele é invisível, ninguém vai ver. Mas quando esse Espírito pega um corpo e vive dentro dele, ele vai expressar quem ele é. Dentro de uma casa ele mostra quem ele é. Então aqui estava o Filho de Deus, né? Olha que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. Eu já falei tantas vezes. Nessa forma espiritual ele é chamado de Filho de Deus, não é? Porque é o corpo espiritual onde Deus habita. E quando esse Deus habitou em um corpo físico, sabe como que ele é chamado? Filho do homem. Filho de Deus. E aqui, ó, quando Jesus veio num corpo igual esse, ele foi chamado de Filho do homem. Entendeu? Por quê? Jesus estava sendo gerado a partir de uma casa humana. Entendeu? Então ele tinha que ser chamado de Filho do homem. Quando ele foi gerado uma casa celestial, espiritual, ele foi chamado de Filho de Deus. Irmão, é tão fácil entender um negócio desse. É muito simples. Quando ele aparece numa casa celeste, ele é chamado de Filho de Deus. Quando ele aparece numa casa humana, ele é chamado de Filho do homem. Deu para entender? Então nós somos parte aqui. Lembra que Adão, nós falamos de Adão, que no caso Adão tinha o espírito masculino e feminino, e ele estava representando quem? Esse aqui, ó. Aqui dentro, metade era masculino e metade era feminino. Nós estamos aqui para ser adorado, irmão, como muitos aí afora estão se fazendo deuses, não é verdade? Grandes pregadores querem ser deuses. Mostra que o espírito que está neles não é o espírito de Cristo, não. O verdadeiro espírito do verdadeiro cristão é espírito de esposa, é espírito de serva, é aquele que adora a Deus, que dá honra só a Deus e a ninguém mais. Nem a profeta, ninguém. Nós estamos aqui para dar honra a Deus, nosso marido. O William Branham não é nosso marido. Desculpa falar, mas o William Branham não é teu marido. O William Branham é Eliezer que foi buscar você por teu marido. Nós não estamos aqui para adorar ninguém, nem Moisés, nem Elias, nada disso. Nós somos esposa. Se você é esposa, irmão, você vai mostrar. Você serve. Agora, olha que maravilhoso. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele não fez o papel do marido. É por isso que confundiu a cabeça de todo mundo.
Entendeu? Jesus fazia o papel de esposa. Quando João Batista chegou e ele pediu para ser batizado, João Batista falou, não, mas isso aí é coisa de esposa. A esposa que precisa ser limpada. Ela que precisa ser lavada. Mas Jesus falou assim, convém eu cumprir toda a justiça por causa dela. Eu tenho que fazer isso aqui? Não. Claro, João, eu não tenho nada de errado. O que Jesus teve de errado, irmão? O que Jesus teve de falta? O que Jesus teve de falha? Mas a esposa dele, que estava dentro dele, estava cheia de falha. Então ele vem aqui e ele apresenta-se como uma esposa. Servia, sofria, batalhava, porque é ela quem precisava alcançar a redenção. Aí os cabeças de canário olham e falam, tá vendo, não é Deus, porque se fosse Deus ele não agia assim. Ele confundiu tanto a cabeça dos teólogos e estudiosos religiosos para esconder mesmo. Mas ele não estava fazendo o papel dele, ele estava fazendo o papel da esposa. Agora, nesses últimos dias, irmãos, esse grande ministério que apareceu no nosso meio, de William Branham, num profeta poderoso, era o marido que estava ali. E o marido estava chamando a sua esposa. Foi o chamado para a sua esposa. Lembra? Eis aí vem o marido. Eis aí vem o esposo. E elas se prepararam e saíram para encontrar. Mas, irmãos, só tem união aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles que parte do Espírito deles é parte do Espírito do próprio Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, qual que é a suma do nosso assunto aqui até aqui? Mostrando que tem um corpo teofânico que todo mundo tem, todos nascem com ele, e tem o teofânico palavra. Esse corpo aqui tem princípio e tem fim. Lembra que quando o nosso profeta Samuel apareceu lá no paraíso, que a bruxa de Endor, a feiticeira de Endor chamou ele não tinha entrado ainda nesse aqui. Ele estava ainda esperando para ser revestido por esse. Então ele apareceu decadente lá, velho. O que a mulher disse lá? Apareceu um idoso aqui para mim. Aí o Saul disse, mas como é que ele está vestido? Está vestido assim, 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 assado. Falou, então é ele. É assim que ele se veste. Não é? Mas na manhã da ressurreição, meu irmão, quando esse aqui foi acenado, esse eterno, que esse corpo perfeito foi acenado lá na região do paraíso, aquele poder que estava nele refletiu em cada um daqueles predestinados. E eles foram revestidos pelo eterno. Deus tinha uma veste nova para eles. Falou, não, peraí, não fica essa carcaça velha que expira, não. Eu tenho algo novinho para vocês. Eu tenho um corpo novinho que não tem princípio nem fim. Aí eu vou ler para vocês onde o profeta disse aqui, que eu e você estávamos lá, irmão, antes de nós passarmos por aqui, nós estávamos aqui dentro com eles, só que nós não lembramos disso. Nós já estávamos aqui. Antes de Deus colocar nós nessa condição temporária, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro já estavam aqui dentro. Um espírito eterno e um corpo eterno. Pastor